Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Meu nome é Moré Fábio Pires e nós estamos na continuação do tema ética familiar dentro do tema maior, ética judaica. Hoje, parte 2. Agradecemos a você que vem acompanhando os nossos programas e dentro do canal CET Der Zahav nós estamos trazendo estudos especiais sobre Torá, sobre o Tanar de uma maneira ampla. Vamos trazer estudos específicos sobre a Brit Hadashah. Vamos falar sobre a ética judaica, sobre o Pirkei Avot, sobre a ética do Sinai, como estamos começando já nesse trabalho que já vinha sendo anunciado. Você que já nos conhece lá do canal Moré Fábio Pires, os nossos podcasts, já conhece também das nossas lives especiais. Estamos fazendo um trabalho para reforçar o conceito santo do Eterno na sua vida. Você certamente, ao assistir esse programa, você vai ter uma ideia muito maior do que é o conjunto da ética nas nossas vidas e a importância da ética baseada na Torá Sagrada, o bem universal. O tema mais importante que o Eterno fez neste mundo, a árvore da vida, que verdadeiramente ela é vida e não morte, como o homem infelizmente decidiu escolher, optando pela árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo, na verdade, uma escolha errada. E nós hoje sofremos as consequências. Mas em breve, meus queridos irmãos, Mashiach voltará para estabelecer o seu reinado. E é nisso que nós cremos. Entretanto, precisamos trabalhar certos assuntos específicos nas nossas vidas. E um desse assunto importante é o assunto da ética. Já imaginaram quantas pessoas que vêm para Teshuvá com os mesmos erros, com os mesmos comportamentos, trazendo os mesmos vícios, trazendo inclusive, na verdade, o mesmo palavreado, as mesmas disputas? Certamente não é isso que o Criador deseja de nós. E esse programa tem, na verdade, o compromisso para trazer esses pontos. Dentro da ética familiar, parte 2, vamos falar sobre as virtudes altruístas. Bem, nos negócios com os homens, a honestidade e a veracidade são absolutamente pré-requisitos. Roubar, lisonjear, a falsidade, o perjúrio e o falso juramento, na verdade, a opressão, mesmo que seja apenas para conter ganhos do homem de passagem durante a noite, estão sob a proibição. As crueldades e desonestidades mais grosseiras são proibidas dentro do conjunto ético formado pelo Criador. Surdez e cegueira têm o direito de considerar gentilmente aquele que foi afligido por qualquer uma dessas enfermidades. A reputação de um homem, na verdade, era considerada sagrada. Estamos falando do conceito da Torá, quando você acompanhou a primeira parte da ética familiar. Os insultos de contos, insinuações indelicadas, falsas acusações, eram proscritos, assim como o ódio do irmão no coração da pessoa. Então, o ódio de um israelita para um outro israelita era totalmente condenado naquela época, não era aceito pelo Eterno. E uma disposição vingativa e implacável, na verdade, ela é antiética. A reverência pela velhice, ela é inculcada. A justiça deve ser feita. Peso certo e medidas certas são exigidas. A pobreza e a riqueza não são consideradas pelo juiz. Então, o que nós queremos dizer é que quando uma pessoa era julgada, e a própria Torá prescreve isso, você não pode fazer 2 pesos e 2 medidas para um julgamento. Nós devemos também considerar que a ética daquela época considerava muitos sábios aqueles que passavam de uma certa idade. Vamos colocar 70, 80 anos. Né? Nos é falado no Tanar, por exemplo, que o homem viveria até os 70 ou 80 anos no máximo. Havia um respeito pela experiência de vida, algo que não acontece mais hoje. Numa sociedade que nós vivemos voltada para o conceito dos jovens, onde ser jovem representa beleza, alegria de vida, e, na verdade, ser um idoso representa já o final de uma estrada, quando nós sabemos que
após os 40, 50, 60 anos de idade, a pessoa ela continua com um valor intocável. Pelo menos é assim nas sociedades orientais. Nas sociedades ocidentais, nós temos a tendência de desprezar aqueles mais sábios. Não é isso que a Torá, não é isso que a ética familiar falava naquela época e, convenhamos, havia uma justiça, não é? Havia uma valorização muito bem colocada para os mais sábios. Hoje, entretanto, a nossa sociedade não vê assim, a nossa sociedade não pretende, na verdade, mudar, porque já iniciamos um processo no qual o jovem, a figura do jovem, com a sua inexperiência, mas com a sua bela aparência física, com a sua falta de responsabilidade muitas das vezes, mas com o que nós conhecemos aí como a jovialidade, o que conta muito numa sociedade consumista, tem atraído a muitas pessoas. Isso é um padrão fora da ética, isso é um padrão que o mundo ocidental se deixou levar muito pelo consumismo, muito pelo egoísmo, pela disputa, pelo chamado aí sistema capitalista selvagem. Nós sabemos que é assim. Bem, na verdade os mandamentos e as proibições positivas são facilmente ampliados e suficientes para mostrar o alcance das relações éticas consideradas pela Torá. Como uma nação santa, a vida pública e privada de Israel estava sob a consagração, a justiça, a veracidade, a solicitude pelos fracos, a obediência e reverência àqueles em autoridade, respeito pelos direitos dos outros, fortes e fracos, um espírito perdoador e sincero, amor pelo próximo e misericórdia e castidade aparecem como as virtudes que florescem dentro da justiça da Torá. Então, o conceito ético da Torá, ele preza o ser humano em si pelo respeito ao próximo, preza, na verdade, o respeito ao legado que este próximo conquistou, mas também ele preza o respeito à obediência à Torá, às prescrições sagradas. Então, aquele que obedece, ele é visto realmente com outros olhos. Era muito assim que a sociedade antiga de Israel estava pautada. Portanto, o aspecto moral daquela época, né, a moralidade daquela época, quanto mais moral, quanto mais correta fosse a pessoa, dentro de uma sociedade israelita, mais respeito, na verdade, a pessoa tinha. O que hoje, na verdade, acontece com o oposto. Aqueles que, na verdade, praticam o que é justo, o que é correto, segundo os padrões da Torá, infelizmente não são valorizados diante de uma sociedade onde já foi deturpado valores familiares, os valores de justiça e de honestidade, onde a mídia e o entretenimento faz com que nós venhamos a ser tentados a nos desviarmos do bom caminho. Bem, nós temos, na verdade, a figura do sacerdote do povo naquela época de Israel, que era o padrão de uma conduta moral correta. E a esse sacerdote, numa relação histórica com Israel, e a esse sacerdote eram vinculados aí toda a experiência, toda a quantidade, na verdade, de sabedoria que lhe era colocado para que ele pudesse também, né, ser aí uma referência para a sociedade israelita. Nós vamos também observar que no futuro, já na época de Yeshua HaMashiach, esses padrões foram perdidos, esses padrões, na verdade, foram retirados, porque os sacerdotes na época de Yeshua, é um ponto muito complicado, eles eram, na verdade, colocados a mando, na verdade, de Roma, e não mais escolhidos pelo Eterno, como prescrevia a Torá. Nós estamos fechando esse tema da ética familiar e como este padrão precisa voltar a ser aplicado à sociedade de hoje. Uma sociedade caótica, onde o homem perdeu a sua figura de patriarca da família, como falamos no programa passado. O homem foi afetado pelo feminismo da mulher, a sociedade consumista o fez se desviar, o homem que passou a ter uma relação menor
com as coisas do eterno, passou a chefiar menos a sua família, e os filhos que passam, na verdade, a ficar confusos. Essa ética familiar do passado, da antiguidade, será resgatada na época primordial de Mashiach. Mas por enquanto, cabe a cada um de nós, você e eu, a voltarmos, a resgatarmos os conceitos que nos foram dados originalmente pela Sagrada Torá. Portanto, resista a estas mudanças que acontecem na sociedade. Você não pode se ver obrigado a seguir aquilo que você sabe que não constitui algo sadio para e pela vontade do Eterno. Um grande abraço, esperamos que este programa possa ter ajudado ao seu conhecimento. Acompanhe as demais programações do seu canal CET Derech Zahav, o seu mais novo canal de estudos bíblicos aqui nesta rede social. Shalom, ve'uvrachot b'Shem Yeshua HaMashiach.